Institutos de Medicina Tropical e de Ciências Biomédicas, também a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, além de Fiocruz, Federal do Rio de Janeiro. Então, todos em conjunto, diferentes instituições e pesquisadores envolvidos no projeto de criação e teste da vacina nasal para a Covid-19. A universidade vem contribuindo com pesquisas, estudos desde o início da pandemia. Esse desafio continua e a gente quer contar um pouco para você desse trabalho conjunto de pesquisadores, como é que foram desenvolvidos todos os experimentos virológicos, a realização dos testes, um trabalho feito, como eu disse, em colaboração, inclusive, com a Fiocruz. Os nossos convidados, professora Maria Cássia Mendes Correia, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. Participa também professor Montilo Russo, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, um dos idealizadores deste projeto. Começo rapidamente pela professora Maria Cássia para destacar, professor, esse trabalho que a universidade vem fazendo desde os primeiros momentos da pandemia. Muitos direcionaram suas pesquisas para tentar atender às necessidades dessa doença, do vírus e à população. Então, gostaria de começar destacando essa visão da universidade, que ganhou importância ainda mais numa situação como a que enfrentamos com a pandemia. Com certeza, Roxane, esse aspecto que você destacou aí é fundamental. Veja, essa vacina nasal, ela é exatamente o produto de uma cooperação interunidades, interdisciplinas da Universidade de São Paulo e cooperação com órgãos externos, Acho que essa é a alma do desenvolvimento tecnológico, principalmente em países como o nosso, onde os recursos são bastante escassos. Uhum. Aqui nós juntamos capacidade técnica, estrutural, de diferentes instituições e recursos de diferentes instituições, todos mobilizados para o desenvolvimento dessa vacina, que é uma vacina pioneira no nosso meio, e com certeza é reflexo dessa atividade multidisciplinar. Uhum. Especificamente na Universidade de São Paulo, a idealização da vacina sai do Instituto de Ciências Biomédicas e o professor Montilo está aqui conosco, ele é o idealizador disso, junto com a Luciana Mirotti da Fiocruz, e a execução deste projeto foi absolutamente realizada praticamente no âmbito da Universidade de São Paulo, seja no Instituto de Medicina Tropical, onde os experimentos virológicos foram desenvolvidos, seja no âmbito da Faculdade de Farmácia, onde os animais foram inoculados com o vírus. Então, é isso mesmo. É o trabalho de muita gente junto, podendo fazer diferença na nossa sociedade. Professor Montilo, queria que o senhor começasse contando para a gente, então, quando veio, porque era uma corrida, contra o tempo para achar uma vacina para enfrentar esse vírus. E aí, por que a vacina nasal? Acho interessante dizer como é que os pesquisadores, eles vão buscando alternativas científicas, para desenvolver esse projeto, passar por todas as fases. Conta um pouquinho para a gente dessa história, professor. Isso é importante, porque isso dá uma dimensão de como as pessoas pensam em vacinas. Então, para começar, o vírus da Covid, o que causa Covid-19, ele é um vírus respiratório. Então, ele ele infecta pela via respiratória. E essa via respiratória é considerada uma mucosa, uma mucosa respiratória. Uhum. Então, existe um ramo da imunologia que chama imunologia das mucosas, que é o ramo que estuda tanto o trato gastrointestinal, quer dizer, por onde entram os alimentos e que a gente entra em contato com micro-organismos, assim como quando a gente respira, a gente também entra em contato com micro-organismos. E esses dois locais, essa mucosa da alimentação, assim como a respiratória, elas lidam o tempo todo com micro-organismos. Então, nada mais normal do que fazer uma vacina que ativa a mucosa, a imunidade da mucosa. E isso, eu conversando com a Luciana, que ela tinha acabado de entrar na Fiocruz, havia um projeto chamado Inova, e eles queriam ideias novas, qualquer tipo de ideia, mas como era na Covid, a gente deu essa ideia. E basicamente nós fizemos meia página de
né, um sumário do que a gente queria, sim. e dava como exemplo a vacina do Sabin, que ele faz uma vacina oral, que primeiro, né, ela evita toda aquela coisa de agulha-fobia, que tem muita gente que tem medo de agulha, e pica, e dói as crianças, não sei o que, e a vacina oral, você dá uma gotinha, né, gotinha que salva. E ela justamente faz a imunidade da mucosa. Então, quando o vírus da poliomielite entra pela via oral, quando ele chega no local, você tem uma imunidade de mucosa que neutraliza o vírus na hora. Não só neutraliza o vírus, como impede que ele se propague. Então, tem dois motivos para fazer a imunidade de mucosa. Um, porque é bom, tem uma série de vantagens para fazer oral ou nasal. Sim. Tem uma série de vantagens. A segunda é que evita a transmissão. Então é bom em dois sentidos. Protege e ainda evita a transmissão. Que na época do Sabin tinha a Salk, que era muito boa, protegia, etc. Mas não evitava a transmissão. O indivíduo pegava o vírus e transmitia pelas fezes e tal. Continuava transmitindo a polio. E quando o Sabin faz a vacina, ele faz um anticorpo, que é chamado anticorpo de mucosa, chama IgA, que pode neutralizar o vírus. Ele bloqueia o vírus e o vírus não pode infectar mais ninguém. Muito Basicamente, interessante. essa foi a ideia. Resolveram patrocinar isso, né? A Fiocruz, e a gente começou a falar, bom, como nós vamos fazer isso? E aí que entra o pessoal, precisa de um laboratório de nível 3, né, de segurança, então não é qualquer lugar da USP que tem, e na época da pandemia estava muito difícil de achar esses laboratórios, e precisamos de um laboratório de virologia, que entrou a professora Cássia, e que ajudou extremamente, né, o trabalho, porque ela fez essa parte de fornecer o vírus, fornecer as variantes do vírus, né, que a gente também testou, e a vacina protege, né? Ela protege contra a cepa original, Wuhan, assim como as variantes, P1, Gama, Delta, Omicron, etc., ela também protege. Então, isso foi importante ter acesso a essa cepa de vírus e também fazer os testes de neutralização do vírus, né, no laboratório dela. Juntando o NB3, o ICB, que fazia as imunizações, e o projeto Inova, que patrocinou isso, saiu esse trabalho. Professor, então, só complementando isso que o professor Montilho descrevia, o Instituto de Medicina Tropical, então, lá foram desenvolvidos todos os experimentos, como ele falou, né, dos virológicos, inclusive a realização de testes sorológicos para anticorpos neutralizantes. Essa é uma fase importante de pesquisa de vacina, não é? Eu acho que essa participação do Instituto de Medicina Tropical é fundamental, né? E aqui destacar a importância, Roxane, de mantermos na Universidade de São Paulo estruturas com esse tipo de capacidade, né, com essa infraestrutura, para podermos ter uma resposta rápida e independente, seja em épocas de crise, como essa pandemia ainda está aí entre nós, sem dúvida, mas em épocas normais, onde a gente possa, com calma, desenvolver outros experimentos. Então, essa resposta rápida que o Instituto de Medicina Tropical deu à demanda do professor Montilho, da Luciana e de todos, ela foi fundamental para dar suporte a essa vacina que é, de fato, extremamente inovadora e, no Brasil, absolutamente pioneira. Né? Professor Montilho, então, o senhor já falou as vantagens de uma vacina nasal, comparada, por exemplo, com a vacina do uso intramuscular. Qual foi o resultado e em que fase esse processo está? Só para a gente entender. Eu só queria adiantar uma parte que a Fiocruz contribuiu muito, que é o modelo animal. Então eles importaram, porque o vírus da Covid, né, o SARS-CoV-2, ele infecta muito mal o camundongo. Aí eles fizeram um camundongo que tem um receptor humano, a enzima conversora de angiotensina 2, né? Essa enzima é por onde o vírus entra. E aí tem um camundongo transgênico que a Jackson Laboratory vende, né? E eles importaram esse camundongo
e permitiram fazer um modelo animal. E aí, nesse caso, você pode testar se o vírus é letal ou não no camundongo. E a vacina, teoricamente, tem que proteger. E aí a gente viu que ela protegia. Então, além dos ensaios que foram feitos, né, no IMT, na Faculdade de Medicina da USP, que é a neutralização do vírus, aquilo é um teste in vitro. O teste in vivo é você infectar o camundongo e olhar. Então, em relação à tua pergunta específica, que a gente continua, essa questão que se levantou está no trabalho que a gente publicou. A gente pegou a vacina da AstraZeneca. Então a pergunta que a gente fez foi o seguinte: será que essa vacina nasal serve para aumentar a imunidade? Então isso chama imunidade heteróloga. Quer dizer, quando você dá o mesmo vírus, a mesma vacina, a imunidade é homóloga. Então você aumenta a imunidade homóloga. Heteróloga é quando você tem uma vacina diferente, que seria a nossa nasal. Então a gente testou e ela aumenta a imunidade heteróloga. E a heteróloga, isso já até se sabe, mais ou menos, quando se fez aqui diferentes vacinas na população, é melhor do que a homóloga. Então, você misturar a vacina, no caso da Covid, é até melhor. Então, ela pode ser usada por via nasal e pode ser adaptada para as variantes que tiverem, desde que você tenha a proteína de superfície do vírus que você consegue clonar e expressar, e você tem essa proteína e você imuniza com essa proteína. Então, é possível usar a vacina nasal para quem já foi vacinado. A curiosidade sempre, só para a gente terminar, quando a vacina poderá estar disponível, né? Porque tem um caminho, uma etapa que vocês descreveram aqui passo a passo, mas isso está em que horizonte, né, professor? A utilização da vacina. A gente testou a toxicidade, fizemos todos os testes e ela não é tóxica, então ela pode ser usada. Agora tem que fazer os ensaios clínicos, né? Perfeito. Com ela, etc. Tem que, tudo que a Anvisa exige, etc. Essa é uma parte, não cabe a mim fazer. Sim, sem cabe dúvida. Cabe a pessoas interessadas em prosseguir com esse projeto. Aí eu acho que depende das instituições. Depende do Butantan, a gente está negociando com o Butantan, precisa ver se eles têm interesse, se eles têm verba para fazer isso, se está dentro do budget deles. Vale lembrar que não tem nenhuma vacina nasal no mundo sendo usada para Covid. O que eu acho que para mim seria o óbvio ululante fazer uma vacina nasal. Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, mas você vê, não tem, não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa. Isso eu acho que depende de interesses maiores de colocar isso no mercado. Complementando aí o que o professor Montilho colocou, o interesse do governo, das instituições que estão envolvidas com produção de vacina é fundamental. Vacinas nasais, elas estão em fase de desenvolvimento em alguns lugares do mundo, na Índia, na China, nos Estados Unidos, existem algumas propostas em fase um pouco mais avançada do que a nossa, indo já para a fase 2, fase 3 de experimentação, simplesmente porque nesses locais existe mais investimento nisso. Recentemente, semana passada, $1 bilhão foram repassados para 2 biotechs americanas que estão desenvolvendo vacinas nasais. Uma recebeu cerca de $400 milhões, a outra um pouco mais de $500 milhões. São dois projetos semelhantes ao nosso que receberam um grande incentivo do governo americano. Obviamente que isso demanda o desenvolvimento de uma vacina, sair do nosso protótipo para o estabelecimento de uma produção em larga escala, demanda recursos, né? Claro, é exatamente disso que nós estamos falando aqui, a dificuldade de obtenção de recursos e o estabelecimento de prioridades em termos das instituições que produzem vacina. A nossa atuação ela é muito importante e colocar à disposição, então, das instituições do nosso país que possam eventualmente estar interessadas nisso. É o que nós estamos fazendo, é o que o professor Montilho colocou, existem algumas tratativas com as instituições que produzem vacina, né? Mas, de qualquer forma, é importante divulgar esse nosso trabalho e mostrar que a nossa ciência e a nossa capacidade de desenvolvimento, ela é em tudo semelhante, se não superior do que alguns países, devido a nossas dificuldades mesmo de manutenção e de
recursos internos. Então é isso, que as instituições que têm vocação para o desenvolvimento das vacinas estejam atentas ainda, assim, não só à nossa vacina nasal, mas a todas as outras iniciativas semelhantes. Nosso papel aqui é produzir informação e a ciência, né? Fantástico. E continuar. E continuar. Com certeza agradeço muito em meu nome, em nome do professor Montilho, em nome da Luciana Mirotti, Fiocruz, em nome de todas as instituições envolvidas aí pela oportunidade. E parabéns pelo trabalho de vocês, professora Maria Cássia Mendes Correia, professor Montilho Russo, parabéns pelo trabalho, não é? Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade. Obrigada.